E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo uma novidade aqui no canal, é o console Gamebox, pessoal. O lendário Exec Gamebox. Esse console é muito difícil de encontrar. Eu dei a sorte de encontrar ele no AliExpress esses dias aí, comprei e chegou pra mim, pessoal. Ele veio sem a caixa original, mas ele vem bem embaladinho. Vocês estão vendo aí, ó. Comprei na cor azul claro. Esse é um console, um clone de hardware do, não é 100% clone de hardware do GBA, do Game Boy Advance SP. Mas ele dá conta do recado, pessoal. Vocês vão ver, ele roda os cartuchos originais do Game Boy Advance. Infelizmente é só do Game Boy Advance que ele roda. Não roda do Color e do Game Boy normal. Mas, para quem está precisando e querendo um que rode o GBA, esse vai dar conta demais. É o melhor que tem no momento. Melhor no sentido de aparência e de desempenho. Vocês vão ver mais pra frente o porquê. Beleza, pessoal? Na embalagem, o vendedor mandou esses cabos de carregamento aqui, um USB e a fonte. Eu resolvi logo de cara, pessoal, abrir ele e trocar a case dele para uma outra case que eu tenho aqui. Eu vou trocar por uma case roxa. Embora essa azul seja bem bonita, eu preferi trocar. E aproveitei e vou mostrar para vocês o processo. Para remover a placa-mãe, é necessário, com cuidado, jogar a placa para o lado direito, rotacionando, não pode puxar. Ó, com cuidado, joga para o lado aqui, ó, para o lado direito, e a gente vai ter acesso àquele pequeno parafuso que segura a pecinha lá de dentro do nosso Game Boy, do nosso clone. É essa pecinha aqui, ó. Viu? Com cuidado a gente vai retirar. Depois eu retirei a parte externa da tela, da tampa superior. Vou mostrar para vocês também o procedimento. É bem fácil, só tomar cuidado aqui com esse flat. Com uma pinça, pessoal, vocês vão puxar esses conectorzinhos pretos aqui do lado, ó. Com cuidado, puxa para baixo. De um lado e de outro. Isso, ó, puxamos. Com cuidado, puxamos ele aqui, ó. Uma coisa que eu observei, pessoal, é que essa moldura veio torta do lado direito. A tela veio torta. Ou foi montado assim mesmo, da característica da tela. O lado direito é até com a borda preta maior do que o esquerdo. Isso me incomodou bastante. É uma coisa pequena, mas me incomodou. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou retirar e vou ajeitar isso antes de fazer todo o processo de ligar, de testar e tal. Aí eu vou retirar a tela e já vi que vai ser necessário debastar um pouquinho aqui o plástico do contorno do parafuso, tá vendo? Com cuidado eu vou debastar usando uma micro retífica. Vou debastar essa parte e esses dois pequenos relevos de plástico que ficam na carcaça. Vai ser necessário para a gente poder ter uma folga. Aí já fiz isso na nova carcaça, né? Na nova case roxa que eu vou usar. Pode ver aí, eu lixei bonitinho. Ficou bem lisinho, ficou legal. Ó, agora vocês podem observar que ele está com uma folga. É exatamente essa folga para a direita que a gente precisa para poder alinhar as bordas da tela. Pode ver ó, que quando eu jogo para a direita, ele fica certinho. Aí, o que a gente vai precisar fazer agora? Visto que a gente removeu a tela, ficou uma borda aqui, ó. Aí eu vou pegar o que? A cola quente e vou preencher e também vai fixar a tela na carcaça. Beleza, pessoal? Vamos passar a cola quente aqui, um pouquinho aqui do lado. Se quiser passar mais, pode passar. Eu só estava fazendo um teste, depois eu melhoro isso daqui. Viu lá? Ficou legalzinho, ficou firme, pessoal. Vai ser necessário a gente também tirar aqui, ó, tá vendo? Dessa outra parte da carcaça da tela, tirar esse relevo todinho, porque não vai dar pra fechar. Eu sei que dá trabalho, pessoal, mas quem quiser consertar essa parada aí, infelizmente vai ter que fazer isso daí. Aí ficou bonitinho, ó. Eu que tirei essas rebarbas de plástico aí, cuidado para não tirar do parafuso. E a gente vai colocar aqui por cima. Se quiser pode colocar uma espuminha por cima, que dá uma aderência melhor. Eu não coloquei, mas se você quiser você pode colocar também.
Beleza, pessoal? Pode ver aí, ó, fechou certinho. Agora sim ficou perfeito o nosso clone. Nem tudo são flores, pessoal. Ele veio assim, mas eu garanto que ele é muito bom. Então vamos lá pro vídeo, pessoal. O vídeo começou agora. Essa aqui é a case antiga que veio nele, com os dizeres aqui, né, os logos do Exec e tal, Gamebox. Aqui na frente. Removi os adesivos, né? E vou usar o da nossa querida Nintendo. Aqui, ó, a carcaça roxa, né, a case que eu gosto mais, que eu já tinha aqui parada e resolvi colocar. Bem bonitinho. É muito igual ao Game Boy mesmo, pessoal. É o clone do Game Boy Advance SP. Não tem como falar que não é. Dá até pra enganar quem não conhece muito bem. Ficou bem legal, pessoal. Então vamos pro vídeo. Pode ver aí, ó, que a tela ficou bem bonitinha. As margens ficaram agora alinhadas do jeito que eu queria. Aqui o slot. Vou pegar aqui o primeiro joguinho. Nosso cartuchinho original aqui do Mario. E vamos começar. Apaguei a luz aqui do lado para vocês enxergarem melhor. Aqui no meio é o botão de intensidade da tela. É interessante a tela não é ruim não. Na verdade a tela é boa, bem brilhosa. Gostei da tela. Tá com save aqui. Aí pessoal, de lado aqui, ó, pra vocês darem uma olhada. O ângulo de visão dele até que é interessante, não é ruim. É uma tela brilhante. Não é IPS, mas é uma boa tela. Eu acho que é até melhor do que do Game Boy original. Na verdade é melhor, é mais brilhante. Os comandos estão respondendo muito bem, pessoal. Tá idêntico, não tem diferença nenhuma. Sério mesmo. O consolezinho tá me surpreendendo demais. Eu já há muito tempo via vários vídeos desse console, só que eu nunca encontrava ele pra comprar. E aí, esses dias aí eu encontrei, comprei e tá me surpreendendo, pessoal. Tá bem interessante. Vou pegar o que eu joguei no Pokémon aqui agora. O cartucho do Firehead, Pokémon Firehead. Só pra gente ver se funciona direitinho. Ele entra bem justinho aqui, não fica com folga. E esse logo aí do Exec. Abriu. Eu achei as teclas, pessoal, macias. Só a tela, o botão da intensidade da tela, que é um pouquinho duro, e os botões de baixo, o Start Select, mas nada que prejudique, não, nada. É só um pouco mais firme do que do Game Boy mesmo, entendeu? E o LR também é um pouquinho mais firme, mas nada que atrapalhe, não me incomoda em nada.
colocar agora o nosso querido Mario Kart, o jogo acho que mais pesado que eu tenho aqui para poder testar ele. Mario Kart é um ótimo jogo pra gente fazer testes aqui, ó. Deu boot rapidinho. Olha, pessoal, a tela bem de perto, ó. Ele tem uma qualidade muito boa. O gráfico é o mesmo, o ângulo tá bem interessante. De lado assim, ó, ele mantém legal. É isso aí, pessoal, rodando maravilhosamente bem Mario Kart. Incrível. Me surpreendeu demais. Agora eu vou colocar o Super Mario World aqui pra gente fazer o nosso último teste aqui. Porque vocês merecem o nosso querido Super Mario World aí. Clássico dos clássicos, pessoal. É isso aí, pessoal, rodando maravilhosamente bem. Esse console é muito bom, recomendo mesmo. Se você quer um clone de GBA, se você quer jogar jogos originais do Game Boy Advance, mas não está podendo comprar um Game Boy original porque está caro demais, essa é uma ótima opção. Um consolezinho por R$ 350 você já compra ele, beleza, pessoal? Um ponto positivo, né, é que ele reproduz fielmente os jogos do Game Boy Advance sem perca de desempenho. Ele tem a aparência do Game Boy original e ele é muito nostálgico mesmo, pessoal. Já um ponto negativo seria a não retrocompatibilidade com os jogos do Game Boy Color e do Game Boy comum, primeiro. E esse pequeno detalhezinho que não é tão importante assim, mas que para mim me incomodou um pouco, que foi da
moldura do lado direito da tela, que vem um pouquinho maior. No geral, pessoal, eu recomendo demais esse console para quem está querendo jogar, ter a experiência de jogar com os cartuchos originais, pessoal.